Olá, seja bem-vindo ao nosso último módulo, do nosso curso sobre pequeno grupo e evangelização. Você até aqui viu alguns pontos importantes. Nós já compartilhamos sobre os benefícios do pequeno grupo, nós já falamos sobre os princípios para que os pequenos grupos não fracassem, princípios que você deve seguir para que os pequenos grupos não fracassem. Já vimos como funcionam os pequenos grupos, qual a dinâmica da reunião, aquela que a gente considera aqui a nossa liturgia do pequeno grupo, o que acontece em cada parte da reunião. Já vimos também como acontece o evangelismo dentro do pequeno grupo, vimos também como devemos assistir o novo convertido, quais são os passos a serem dados para a assistência do novo convertido, e vimos também, por último, as características de um líder de pequeno grupo que você deve observar ao fazer a seleção. Então, tem que fazer uma boa seleção, levando em conta essas características que um líder de pequeno grupo deve, portanto, apresentar. Agora, o nosso desafio é pensar como iniciar o trabalho com pequeno grupo. Diante dessas informações que você já teve, se você de repente chegou à conclusão que deve, então, fazer o trabalho de pequeno grupo na sua igreja, deve implementar, ou se você já implementa o pequeno grupo, já tem pequeno grupo, mas ele não tem característica evangelística, o que você pode fazer a partir de agora para você, então, introduzir o evangelismo no pequeno grupo. Então, quero deixar para você aqui algumas dicas que você deve seguir caso você seja o pastor da igreja. E se você não for o pastor da igreja, que passo você deve dar também para que seu pastor possa iniciar um trabalho de pequenos grupos na sua igreja local. Em primeiro lugar, você precisa, se você for o pastor, você precisa conseguir ter o apoio do conselho da sua igreja, da liderança da sua igreja. Uma das razões por que pequenos grupos falham é porque o pastor começa sem tratar isso com a sua liderança e ele passa a ter, na caminhada, líderes que, pelo fato de não terem sido consultados, de não estarem de acordo com o projeto, se tornam opositores do projeto. Então, para que você evite isso, procure ter o apoio da sua liderança. Para isso, você tem que colocá-los para fazer um curso também, colocá-los diante das informações que você já tem, você mesmo pode passar essas informações, mas é importante que você faça com o apoio da sua liderança principal. Não somente do conselho, mas dos seus líderes principais, daquelas pessoas que você pensa em contar com elas para implementar o pequeno grupo. Depois que você conseguir o apoio da sua liderança, depois que você estiver tranquilo, com o seguro do apoio deles, aí você deve dar o segundo passo, que é ministrar para a sua igreja um treinamento específico para pequenos grupos. Além desses vídeos que você tem aqui, nós podemos te ajudar na implantação do pequeno grupo, no passo a passo, com um treinamento mais completo, um treinamento mais, assim, com todas as informações que você precisa, não somente informações, mas também com capacitações que você precisa para fazer aquilo que você acabou de ver aqui. Então, esse é o segundo passo, você dar aos seus futuros líderes e à sua liderança, principal, que são os presbíteros e os futuros líderes de grupo, um treinamento específico para que eles possam aprender a como liderar um pequeno grupo. Então, esse é um treinamento mais completo que a gente pode te oferecer. Além disso, depois que você conseguiu o apoio dos seus líderes principais, depois que você, então, ofereceu para esses futuros líderes, esses líderes de potencial, um treinamento específico para liderar pequenos grupos, para que eles tenham uma visão do que é pequeno grupo, para que eles tenham uma visão de como fazer a evangelização através do pequeno grupo, então você vai poder dar um outro passo, que é iniciar o pequeno grupo selecionando apenas líderes para compor aquele grupo piloto que nós falamos em vídeos anteriores. Então, esse é o terceiro passo, é você selecionar os líderes que você vai colocar no seu grupo piloto. Esse grupo piloto é aquele grupo que você, pastor, vai liderar. E se você não é o pastor, é aquele grupo do qual você vai fazer parte sob a liderança do seu pastor. É aquele grupo teste, aquele grupo que vai aprender na prática, por um período aí, no mínimo de 6 meses, a liderar um pequeno grupo, a cumprir todas as atividades de um pequeno grupo, inclusive da evangelização, do acompanhamento ao novo convertido, para depois, então, serem liberados para liderarem seus próprios grupos. Então, esse é o terceiro passo, selecionar os membros do pequeno grupo, levando em conta aquilo que a gente acabou de ver no penúltimo vídeo,
né, as características que você precisa observar nessas pessoas. Aí, uma vez que você descobriu quem são as pessoas, que você vai poder contar com elas, então você seleciona essas pessoas e aí, depois de selecionados, qual vai ser o próximo passo? É você iniciar os encontros do grupo piloto com essas pessoas que você selecionou. Na verdade, eles serão o primeiro grupo da igreja, né, liderado pelo pastor. E esse grupo aqui, na vida, no convívio com o pastor, com o treinamento do grupo, é que esses líderes vão aprender a liderar seu próprio grupo. Então, esse é o quarto passo que você deve dar agora, que é iniciar o grupo piloto com essas pessoas que você selecionou e que você observou aquelas características de liderança nele. Depois que você caminhou com esse grupo que você selecionou, à medida que você vai caminhando com ele, você vai pregando para a igreja os valores a respeito de pequenos grupos. Você vai pregando para a igreja sobre a importância dos pequenos grupos na vida da igreja. Você vai pregando para a igreja a importância dos pequenos grupos para a evangelização da sua cidade, como eles podem ser um braço de alcance do perdido aí na sua cidade, para abençoar o crescimento da sua igreja. Você vai pregando esses valores para que os membros da igreja estejam abertos para se multiplicarem à medida que esses grupos, né, forem se multiplicando. Quando você for multiplicar o grupo piloto, aquelas pessoas que estão caminhando com você, elas se tornarão os líderes dos próximos grupos. Então, eles precisarão de pessoas para compor esses grupos. Então, à medida que você caminha com ele, você prega para a igreja sobre esses valores, sobre a importância dos pequenos grupos, para que eles desejem participar também dos pequenos grupos, para que eles desejem fazer parte desse ministério e para que eles estejam prontos a serem inseridos no ministério de pequenos grupos, num dos grupos que vão se reproduzir a partir do grupo piloto, que é o grupo que você lidera. Bom, além disso, né, uma vez que você conseguiu o apoio da sua liderança, você deu um treinamento específico para os futuros líderes que você quer utilizar, e depois desse treinamento você selecionou aqueles que você vai utilizar no primeiro grupo, grupo piloto. Agora que você já está caminhando com o grupo piloto, num processo de capacitação, de treinamento semanal, praticando exatamente toda a dinâmica de um pequeno grupo, com evangelização e discipulado. Agora que você já está pregando esses valores para a vida da igreja, seria muito importante que você pudesse, periodicamente, talvez aí mensalmente ou a cada 2 meses, você fazer um relatório da sua caminhada com esse pequeno grupo, esse grupo protótipo, esse grupo piloto, e oferecer esse relatório para os líderes da sua igreja. Você vai colocar esse relatório com observações sobre aquilo que tem sido positivo, quais são as dificuldades que você tem enfrentado. Você vai fazer um relatório também com depoimento dessas pessoas que estão participando, para que eles possam manifestar seu sentimento, as suas percepções em fazerem parte de um pequeno grupo, porque dessa maneira esse relatório vai encorajar a sua liderança para que eles possam perceber que ao perceberem, que estão no caminho certo, mas ao mesmo tempo é um relatório que deverá ser lido para a igreja para que os outros irmãos possam desejar também participarem de um pequeno grupo, assim que esse grupo piloto, assim que esse grupo protótipo se reproduzir. Então esse é um relatório que tem que ser breve, mas ao mesmo tempo ele tem que conter todas as informações que são necessárias para que os membros do conselho da sua igreja, para que as lideranças principais da igreja possam entender a importância do que está acontecendo, possam perceber os benefícios do que está acontecendo e possam ser encorajados para apoiar o ministério de pequeno grupo na sua igreja local. Depois que você faz isso, né, o grupo piloto ele teve a sua caminhada, vamos pensar que você caminhou 6 meses, seria o mínimo para que você treinasse cada membro do grupo na condução de uma ou 2 reuniões, a fim de que eles possam ser ajudados, né, nessa tarefa de liderar uma reunião. Eles vão fazer, vão ser avaliados, vão ser corrigidos, depois fazem de novo, e dessa maneira eles então ganham a habilidade de conduzir um grupo no futuro, né? E aí quando eles estiverem, você perceber que eles estão prontos para fazer isso, então agora você vai preparar a igreja para a reprodução desse grupo piloto. Agora você vai inserir novas pessoas que serão lideradas por esses líderes que você
selecionou e que você treinou. Dessa maneira você estará iniciando o ministério de pequenos grupos na igreja, você estará dando um passo na direção de um crescimento muito maior e com a participação de todos, uma vez que a evangelização não é uma tarefa de algumas pessoas, a evangelização é uma tarefa de todos nós, e todos nós, pastores, precisamos investir na vida dos membros da nossa igreja a fim de que eles também se tornem ativos na tarefa de evangelização. E o pequeno grupo é um ambiente apropriado para que os crentes possam desenvolver essas habilidades, para que eles possam atrair novas pessoas para a igreja, para que eles possam também aprender a compartilhar sua fé com aqueles com que eles convivem e trazerem para o grupo, para dessa maneira esse grupo se tornar uma ponte, uma conexão com a igreja toda, né? E assim a igreja venha a crescer, venha a se desenvolver. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso curso, um curso breve, na verdade bem enxuto, com o objetivo de despertar sua atenção para o trabalho com pequenos grupos. Entretanto, se você deseja aprofundar, se você deseja de fato conhecer melhor esse ministério, você deve entrar em contato conosco, você vai receber depois as informações de como você pode fazer esse contato e assim você pode receber um treinamento completo, bem mais específico, um treinamento de fato que dê a você as condições de você implementar com segurança um pequeno grupo na sua igreja local. O desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida, abençoe sua comunidade, sua igreja, que você pense no crescimento da igreja como sendo uma contribuição para a expansão do reino de Deus e que você busque alternativas que sejam bíblicas e que possibilite você também viver um evangelismo bíblico, um discipulado bíblico e um pastoreio bíblico no contexto da sua igreja local. Os pequenos grupos são uma ferramenta de fato abençoada, uma ferramenta abençoada por Deus e podem ser também uma ferramenta abençoadora para a vida da sua igreja e para a vida do seu ministério. Dessa maneira, você poderá ter um ministério profícuo, um ministério abençoado, sem trazer tanto peso sobre a sua vida, dividindo assim a carga com aqueles que Deus colocou junto com você para ajudar você na condução do seu trabalho. Que Deus abençoe ricamente a você que é pastor e você que é membro de igreja, você que está participando desse curso, que se inscreveu nesse curso, que está participando do curso, mas não é pastor, que você possa então, de posse dessas informações, conversar com o seu pastor com tranquilidade e esperando motivá-lo de maneira positiva para que ele possa então se interessar e desejar fazer também o curso e assim ele ter as informações que você já tem para iniciar o seu projeto de pequeno grupo na sua igreja local. Que Deus abençoe e cuide da vida de cada um, que sua igreja cresça para a glória de Deus.